hoje em dia, vai dizer que nós estamos passando por uma fase boa. Tirando algum bolsonarista muito fanático, até os bolsonaristas que não são tão fanáticos não vão dizer que a gente está vivendo uma fase boa, porque para eles o Bolsonaro está sendo sabotado, está sendo sacaneado, está sendo prejudicado por todos os lados. Então o fato é que a direita, em geral, não acha que nós estamos vivendo uma fase boa. E para a direita não bolsonarista, a gente está vivendo uma fase muito ruim, porque o Bolsonaro é bastante incompetente. Então esse é o motivo de a gente viver numa fase ruim. O que isso significa? Significa que a gente está numa situação de crise. E essa situação de crise é uma situação substantivamente diferente, muito diferente, da situação que ocorreu em 2015 e 2016. Em 2015 e 2016, houve, para qualquer analista político, um fenômeno que foi o deslocamento do espectro político das ideias rumo à direita. Então, o espectro político da população em geral, de toda a população brasileira, ele foi andando, né, se deslocando para a direita, se deslocando rumo às ideias liberais, rumo às ideias conservadoras. E a gente viu isso muito manifestamente nas grandes manifestações de 2015 e 2016, que reuniram milhões de pessoas, né, no Brasil todo. É óbvio que daquelas milhões de pessoas, não era todo mundo que tinha uma formação política de direita ou coisa e tal, mas elas estavam ali sendo convocadas por grupos e movimentos de direita, né? Elas estavam ouvindo discursos de direita, elas estavam replicando gritos de guerra de direita, fora Foro de São Paulo, minha bandeira não será vermelha, bandeira verde e amarela, etc, etc, etc. Então, havia ali uma força de discurso que estava alcançando milhões de pessoas. Isso em 2015 e 2016. Então, a gente assistiu claramente, nesse período, né, e a gente pode dizer que até a eleição do Bolsonaro, nós assistimos um progressivo avanço da direita em relação à opinião pública da população. Ou seja, cada vez mais pessoas entravam dentro da direita, o nosso discurso alcançava mais gente, ele estava numa fase de expansão. Pois bem, hoje nós não estamos mais nessa fase de expansão. Nós estamos numa fase ou de estagnação ou de contração. E eu acredito que neste ano, 2020, para 2022, nós iremos ver claramente uma fase de contração do discurso da direita. O que isso significa? Isso significa que as pessoas simplesmente vão abandonar a direita e vão se tornar todas comunistas e vão para a sede do PCdoB arranjar sua carteirinha de militante do Partido Comunista do Brasil? Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que esse eleitorado, né, esses 17%, 15%, 18% do eleitorado, que se arrepende do voto de Bolsonaro, é um eleitorado que está à deriva. A gente não sabe se esse eleitorado continua se definindo ideologicamente como de direita, mas está, por várias razões, decepcionado com o presidente. A gente não sabe quanto desse eleitorado simplesmente desistiu da política, né? Voltou a ter uma posição apolítica, se é que teve um engajamento político em algum momento. A gente não sabe quanto desse eleitorado foi para a esquerda, ou acha que a esquerda é uma posição mais viável no debate nacional. Então a gente não tem essa informação, mas o fato é o seguinte: esse eleitorado está sumindo, ele está saindo do círculo do bolsonarismo e ele pode sim estar saindo do círculo da direita. Existem dois tipos de formadores de opinião do bolsonarismo. E esses dois tipos são muito problemáticos para a gente, porque eles estão vinculados ao bolsonarismo de uma tal maneira que nada de muito interessante vai vir deles para pensar a crise que nós estamos vivendo. Ou seja, eles não vão trazer novas soluções, eles não vão trazer novos esclarecimentos, eles não vão trazer nenhuma contribuição positiva, substancial, para a gente sair da crise em que a direita está entrando. O primeiro tipo de formador de opinião do bolsonarismo é o tipo profissional. O que é um formador de opinião profissional? É aquele que vive
às custas diretamente do bolsonarismo. Ou seja, é o cara que trabalha numa revista, ou numa emissora de rádio, ou numa emissora de TV, que recebe verba estatal do governo, e então esse indivíduo ele tem que cumprir uma agenda de apoio ao presidente, ele está ali para isso e ele vai fazer isso, ele sabe que ele vai fazer isso. Então ele não vai fazer as críticas necessárias para ter um distanciamento reflexivo do presidente, poder analisar criticamente a trajetória da direita. Ele não vai fazer isso, porque ele ganha a vida em instituições que não permitem a ele que ele faça isso. Ou ele, de repente, vai, sei lá, ter uma epifania extraordinária e ver a verdade e ter a coragem, né, de perder o emprego, o que é muito difícil, porque a gente não pode esperar esse tipo de atitude das pessoas, ou simplesmente ele vai ficar ali dentro e vai ficar contribuindo com o bolsonarismo até o final do mandato de Bolsonaro. E eu falo, e aqui é muito importante essa cláusula que eu acabei de dizer, até o final do mandato dele. Não é até o final da sua popularidade, é até o final do mandato. Por quê? Porque se as instituições dependem da verba governista, é de se supor que essa verba governista continue caindo até o final do mandato ou até aumente na medida em que a popularidade de Bolsonaro cair. Vejam vocês que há 6, 7 meses atrás, o Bolsonaro, que antes baseava a sua estratégia de divulgação, a sua estratégia de montagem de narrativa toda nas redes sociais, quer dizer, o foco principal dele eram as redes sociais, o que ele fez? Ele começou a injetar dinheiro nos meios de comunicação tradicionais, como a TV. E aí a gente tem vários exemplos disso. RTV, Record, SBT e por aí vai. Então ele fez esse shifting, essa mudança de posição, porque ele percebeu que as redes sociais estavam enfraquecidas, que é uma coisa que o Renan fala várias vezes, e é verdade. Realmente o Bolsonaro fez isso. Então, a tendência é que a verba do governo continue caindo na mão dessas instituições e esses caras continuem presos ao Bolsonaro. Existe, por outro lado, um outro formador de opinião do bolsonarismo, que é o formador de opinião não profissional. Ou seja, articulistas, pessoas que estão às vésperas da eleição, pessoas que não são políticos ainda, que não estão em gabinetes, nem são funcionários políticos, nem estão com mandato, mas que estão aspirando a isso. É o caso, por exemplo, do Carmelo Neto. Quer dizer, o Carmelo, ele diretamente ele não ganha nada do bolsonarismo, mas ele é um aspirante a vereador lá na cidade dele, Fortaleza. Então, como ele quer o voto do bolsonarismo, ele precisa ficar alimentando, né, a engrenagem do bolsonarismo. E aqui eu tô usando o exemplo dele, não porque eu tenha nada particular contra ele, não quero personalizar a aula, mas eu estou dando um exemplo para vocês visualizarem o tipo de pessoa que eu quero descrever. Então, essa pessoa, ela não está necessariamente sempre, permanentemente vinculada ao Bolsonaro até o final do mandato. Ela pode se desvincular. Por que ela pode se desvincular? Uma vez que o Bolsonaro perca muito a sua popularidade, muito mais do que tem hoje, esse tipo de gente pode sair do bolsonarismo. Qual é o problema? O problema é que essas pessoas, elas hoje já têm todos os subsídios para fazer uma crítica ao bolsonarismo. E não estão fazendo. E se elas não estão fazendo, porque elas esperam ganhar alguma coisa no futuro, é um sinal de que elas são oportunistas. E se elas são oportunistas, naturalmente, elas não vão fazer uma crítica sincera, elas não vão se colocar no debate público de forma sincera. E qual é o grande risco, o primeiro risco que nós temos de defecção das fileiras da direita? O primeiro risco é que essas pessoas simplesmente saiam da direita. Isso não vai acontecer, isso é um absurdo, a pessoa construiu a sua vida, blá. Depende. Vejam, por exemplo, a trajetória da Sarah Winter. A Sarah Winter era feminista, né? Foi militante, líder do Fêmen, né? Viveu boa parte da carreira pública dela, digamos assim, como feminista, e abandonou a fileira do feminismo e se tornou uma porta-voz do conservadorismo. Disse ela que se converteu, que mudou de ideia e tal. Bom, eu não sei qual é a sinceridade da pessoa, não estou dentro da mente dela, mas eu sei o seguinte, ela saiu do feminismo e conseguiu uma posição de destaque dentro da direita, né? E ela tem essa posição de destaque, ela ganhou
ganhou fama, ganhou seguidor, talvez tenha ganho dinheiro com isso. Então, assim, a mudança para ela foi uma mudança que a beneficiou diretamente. Então, não é absolutamente impossível que muitas pessoas que hoje estão na direita, que são formadores de opinião não profissionais, entre aspas, do bolsonarismo, uma vez que o bolsonarismo enfraqueça, as pessoas simplesmente vazem. Elas saem, procurem uma outra conversa, de que se arrependeram, que se equivocaram, que agora são de centro, que não é bem assim. Enfim, o discurso pode ser de qualquer jeito e isso pode acontecer. E isso já traz logo um enfraquecimento das redes sociais da direita de cara. E tem os formadores de opinião do antibolsonarismo, entre os quais o MBL, os porta-vozes do MBL se incluem, e são vários. MBL, Lobão, Danilo Gentili, uma cacetada de jornalistas, Luciano Ayan, enfim, um bocado de gente, né, da chamada isentosfera, que hoje reúne uma quantidade de formadores de opinião. Vera Magalhães, exatamente. Então, assim, existe um vasto grupo de pessoas que são formadores de opinião do antibolsonarismo. E qual o grande problema deste grupo? Esse grupo, ele se caracteriza, e isso é uma coisa que une todos esses formadores de opinião, inclusive nós, por ter uma trajetória muito ruim com o bolsonarismo, pessoalmente muito ruim com o bolsonarismo. O que isso significa? Essas pessoas apanharam e apanham muito da militância bolsonarista. Hoje menos, porque a militância bolsonarista hoje é mais fraca, né? E as críticas que são feitas contra Bolsonaro, elas já estão muito fortes, elas já são muito duras. Então tem muita gente fazendo críticas muito duras, às vezes até duras demais. Então as críticas já estão sendo feitas de maneira muito forte, muito flagrante, muito frontal. E hoje a gente não pode mais dizer que nós estejamos numa situação completamente assimétrica. O bolsonarismo tem ainda maior força popular e tem, sobretudo, a posse da máquina do Estado, né? O que confere ao bolsonarismo é um poder por si, pelo simples fato de ter a máquina do Estado. Mas essa oposição ela já está organizada, ela já criou, digamos assim, como diz o ditado, pescoço duro, então já tem uma certa força. E são todas pessoas que sofreram muito na mão do bolsonarismo, pessoas que foram atacadas, que são atacadas pessoalmente e tal. E o que acontece? O debate público brasileiro tem ficado na mão dos bolsonaristas e dos antibolsonaristas quase exclusivamente concentrado em comentar fatos sobre o Bolsonaro. O que o Bolsonaro falou, o que ele comeu, o que ele não falou, como ele olhou para o Mandetta, se ele espirrou, se ele agiu desse jeito, daquele jeito, etc, etc, etc. Então, praticamente, a gente tem um presidente cujos passos estão sendo comentados minuto a minuto. Né? Tudo que ele faz, é como se fosse o profeta Maomé. Tudo que ele faz, tem lá alguém anotando e alguém discutindo, seja para dizer que é louvável, seja para dizer que é uma merda. Então, o debate político da direita tem realmente se concentrado de uma maneira personalista no Bolsonaro, e isso tanto da parte dos formadores de opinião do bolsonarismo quanto dos antibolsonaristas. É muito fácil constatar isso, basta você olhar as redes sociais, você vai ver que é assim, mas eu não estou exagerando nessa descrição. E qual é o grande perigo disso aí, né? E esse é o centro da minha explicação aqui. O grande perigo é o seguinte: quando isso acontece, ocorre um fenômeno que também todo mundo pode constatar, que é a captura por parte de Bolsonaro da direita. Ele captura a direita da seguinte maneira: ele captura a direita em dois níveis diferentes. Eu quero fazer uma distinção entre esses dois níveis porque é muito importante enxergar a diferença entre essas duas coisas. Eu acho que, por exemplo, o MBL tem falado mais de uma coisa e tem negligenciado um pouco a segunda, mas são duas coisas que ele captura. Primeiramente, ele captura os temas da guerra cultural direita e esquerda. Todos os temas que vocês, que acompanham a direita há mais tempo, devem ter ouvido em 2015, 2016, foram capturados pelo bolsonarismo. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Globalismo. Ninguém na direita antibolsonarista fala mais em globalismo. Só quem fala em globalismo é Bernardo Kister, Alan dos Santos e Companhia Limitada. Isso quer dizer que o globalismo é uma pauta do Bolsonaro? Não. O globalismo é uma pauta internacional. É uma pauta que está sendo abordada pela direita em todo lugar.
né? É uma pauta, na verdade, que a gente até herdou da direita norte-americana. Os principais livros sobre o globalismo são da direita norte-americana. Então, assim, é um assunto que chegou no Brasil via Olavo de Carvalho, porque ele fez a divulgação em um vídeo muito antigo, em que ele falou de 13 livros sobre o globalismo. Ele fez essa divulgação e, tempos mais tarde, escreveu sobre isso no debate famoso dele com o Alexander Dugin, né, que eu, inclusive, montei. Então, ele falou sobre o globalismo e essa noção chegou à direita brasileira via Olavo. Pois bem, o que é que aconteceu com esta noção? Ela se tornou propriedade exclusiva dos bolsonaristas e dos olavenses. Ninguém fala sobre isso, porque falar sobre o globalismo parece que você é um teórico da conspiração, você é um maluco, você não sabe o que está falando, você é um doido. Quer dizer, ao olhar as pessoas que falam sobre esse assunto, como essas pessoas que falam sobre isso são malucas em geral, a pessoa que não é maluca, ela olha, não, eu não vou me meter nisso aqui, eu não vou falar desse assunto. Outro ponto, a crítica à mídia. A crítica à mídia foi uma das pautas mais gerais da direita em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Quer dizer, criticar a mídia era uma coisa que a direita toda ela, fazia com muita frequência, porque havia um esforço de criar uma mídia independente da grande mídia que fosse mais isenta. Qual o grande problema? O grande problema é que hoje a crítica à mídia também foi sequestrada pelo bolsonarismo. Quem faz crítica à mídia é o bolsonarismo e faz uma crítica à mídia muito peculiar, muito particular e com uma finalidade muito específica, que é uma finalidade de defender o presidente. Então, toda a crítica à mídia que bolsonaristas e olavetes fazem é para defender o presidente. Dizer, não, a mídia está errada porque o presidente está certo, a mídia está errada porque o presidente está certo, ou, eventualmente, como uma variação, a mídia está errada porque Trump está certo, então a mídia... É sempre uma questão personalista. Não é uma questão de investigar, ou de mostrar as falácias, ou de fazer efetivamente um media watch, nada disso. É de criticar a mídia para dizer que o presidente está certo. O que a direita antibolsonarista faz? Não critica mais a mídia. Porque ao criticar a mídia, ela está fazendo um jogo do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro critica a mídia. Então não dá para criticar a mídia, porque a mídia, afinal de contas, está fazendo um jornalismo e está se confrontando com o Bolsonaro. Então esse tema, que é um tema da guerra cultural da direita e da esquerda, vai desaparecer, vai sendo deslocado, empurrado, vai sumindo do debate. Outro tema, a crítica ao sistema educacional. O MBL fez, em priscas eras, uma manifestação muito grande sobre escola sem partido, coisa e tal, né, com mais de 100 cidades. A gente protocolou o Escola Sem Partido em diversos locais, houve todo um esforço em torno daquele projeto, que nem é, do ponto de vista da técnica legislativa, um projeto tão bom assim. Um projeto que tem muitas falhas, muitos defeitos. Eu conversei uma vez com o Miguel Najib, apontei algumas falhas, e eu lembro que ele não gostou e deu uma resposta assim, meio confusa e tal, mas assim, é um projeto que tem realmente muitas falhas. Mas havia ali, né, naquele período, um esforço por parte da direita, de um modo geral, para fazer uma crítica ao sistema educacional vigente. E por quê? Porque o sistema educacional vigente é um sistema montado por pedagogos que não são conservadores e que não são liberais, e é um sistema problemático no Brasil. Então, sim, favorece a doutrinação, etc. Tudo aquilo é verdade. Por que hoje a direita não fala mais sobre isso? Quem é que fala sobre isso? Somente a direita bolsonarista. E com qual intuito? Com o intuito de dizer, olha, o sistema educacional é uma bosta, as universidades são uma bosta, só tem maconheiro nessa merda, é assim, é assado, e aí eles fazem uma trajetória histórica, filosófica sobre isso, completamente dependente das opiniões do Olavo de Carvalho, porque a fonte básica para essa crítica é o Olavo de Carvalho, e se resume a isso, né? Então, assim, a gente vê uma crítica ao sistema educacional também sequestrada pelo bolsonarismo. E por aí vai. Eu poderia falar inúmeros temas. A crítica ao comunismo, a análise do comunismo também desapareceu do direito. Ou seja, todos os temas substanciais da guerra cultural direita e esquerda, eles começam a sumir do campo da direita antibolsonarista. Ele vai sendo esvaziado. E também vão sendo esvaziadas as propostas, ou seja, as soluções propositivas, liberais, conservadoras.
vão sendo esvaziados. Por que vai sendo esvaziado? Porque você tem o Guedes, né, no governo, que é um liberal, um economista liberal no governo, e ele meio que usurpou o sentido simbólico das pautas liberais também. Então não são só as pautas de guerra cultural, as pautas liberais também foram usurpadas, assim como as pautas de costumes também foram usurpadas. Quer dizer, não dá para você falar hoje uma pauta de costume, por quê? Porque ela vai ser sequestrada pelo bolsonarismo, e daí você vai ser associado ao bolsonarismo, etc, etc, etc. Qual a consequência disso? A consequência disso é o que é que sobrou para a direita antibolsonarista. Dado que as pautas foram sequestradas, e dado que a direita antibolsonarista não quer pegar e voltar a trazer essas pautas, porque não quer ser associada ao bolsonarismo. E o modo como os formadores de opinião, Olavetes e desse campo, tratam as pautas é realmente um modo tosco, geralmente baseado em teorias da conspiração, em hipóteses ad hoc, ou seja, cheio de furos, e as pessoas não querem se associar a isso. O que é que sobrou? Bom, para mim, sobrou duas coisas. A perda de relevância no debate público brasileiro, o que é uma coisa que pode acontecer nesses próximos 2, 3 anos, ou um realinhamento com o centro e com a esquerda democrática. E, a meu ver, esse realinhamento é muito perigoso, porque ele termina pavimentando uma espécie de colonização da direita por parte da esquerda. Então, assim, a direita vai ter que se restringir a ser uma espécie de centro-direita elegante, né, com bons quadros administrativos, que façam boa administração, mas que não entre em pautas geopolíticas, de costume, de guerra cultural, etc, etc. Ou seja, todas as pautas tradicionais da direita norte-americana, né, de certos veios da direita europeia, estarão fechadas. Por quê? Porque foram associadas ao bolsonarismo. As pessoas querem evitar essa associação. Isso me parece uma verdadeira tragédia e é a situação que a gente se encontra. Quais as consequências disso aí? Primeiro, eu acredito que essa posição seja insustentável eleitoralmente. As pessoas não querem isso. Elas não querem uma direita mais ou menos. Se elas vão ter um negócio mais ou menos, elas simplesmente vão votar na esquerda ou na centro-esquerda. Não vai ter motivo para votar numa direita mais ou menos. Os órfãos do bolsonarismo não vão abraçar uma direita mais ou menos. Porque, veja, há muitas pessoas que não gostam do Bolsonaro, que consideram que ele é um idiota, que querem que o Bolsonaro se foda, que não estão nem aí para o Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo, não querem que a esquerda volte. Morrem de medo do retorno da esquerda e querem que as pautas de guerra cultural contra a esquerda, as pautas propositivas conservadoras, de costume, liberais, e todo esse conjunto de pautas que a gente viu e que a gente levou a bandeira durante muitos anos, as pessoas querem que isso seja defendido. Então, elas não querem saber de uma crítica exclusiva a Bolsonaro, porque para essas pessoas essa crítica exclusiva parece estéril. Tipo, você criticou, ele é muito ruim. Tá, ok. E agora? Qual o próximo passo? A esquerda vai voltar? Então, muita gente, inclusive, ainda se apega ao Bolsonaro por causa disso. Pelo temor de que, ao enfraquecer o Bolsonaro demasiadamente, isso abre espaço para o retorno triunfal da esquerda. Então, as pessoas preferem engolir um presidente incompetente a vê-lo enfraquecido e a ver a esquerda voltar. Então, assim, essas pessoas, elas simplesmente vão ficar órfãos politicamente, elas não vão ter onde se acomodar e, infelizmente, a tendência é que, com o tempo, elas acabem abandonando as suas convicções políticas, porque as pessoas mudam de ideia, inclusive mudam de ideia com o tempo. Muita gente que eu, pessoalmente, conheci quando eu tinha 20 anos, ou seja, mais de 10 anos atrás, que não era, nunca foi de direita, nos últimos anos se tornou de direita. Por que se tornou de direita? Porque a circulação social das ideias
o impacto histórico das coisas faz com que as pessoas mudem. É muito difícil você ter uma pessoa com uma mente tão ferrenhamente presa ao ideário que ela permaneça eternamente naquilo ali, com todas as mudanças históricas, com todos os vai-vens. Não é assim que a mente humana, em geral, funciona. A minha mente funciona assim. Eu sou uma pessoa firmíssima. Eu digo até por Ravena que eu sou um fanático. Mas as pessoas, em geral, não são assim. Então, elas vão vivendo e vão mudando. Ou seja, estas pessoas que são hoje órfãos do bolsonarismo podem vir a mudar de ideia. Isso já acontece, veja, isto já acontece com muitos formadores de opinião da própria direita, que eram da direita e que hoje estão se perfilando à esquerda, né? Claro, as pessoas têm o direito de mudar de opinião, né? Não estou aqui criticando, demonizando a pessoa que mudou de opinião. Ela pode mudar de opinião, ela tem o direito de mudar de opinião. Se ela mudou, ela mudou. É uma escolha que respeita ela. Mas eu sei que a razão, quer dizer, o estímulo inicial para essa mudança de opinião foi o Bolsonaro, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Luciano Ayan. O Luciano Ayan é um grande analista do fenômeno das seitas políticas, um grande analista, mas ele pertencia à direita, ele se alinhava com a direita, e hoje ele diz explicitamente para todo mundo que ele não se alinha mais com a direita, que ele mudou de posição política, hoje ele é um cara de esquerda democrática. Então, como ele, muita gente vai se realinhando à medida que o tempo for passar. E isso não acontece somente em quem está muito por cima do debate público, quem está analisando, que está no centro, né, na boca do tigre. Não. Isso acontece com massas e coletividades da população em grande quantidade. Acontece, vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer mais daqui para frente. O que eu acho que a gente tem que fazer para que isto não aconteça? Primeiro, eu não acho que a opção que hoje está dada é uma opção absoluta, definitiva, no sentido que as coisas são assim, não há jeito. Para mim, vai ser necessário um esforço muito grande, muito corajoso e difícil de tomar as pautas de guerra cultural contra a esquerda e as pautas propositivas conservadores liberais e de costumes da mão do bolsonarismo. Ou seja, não se trata aqui de firmar, de demarcar uma diferença programática em relação ao bolsonarismo. Não é uma diferença programática. Quer dizer, do ponto de vista programático, eu tenho basicamente a mesma formação e a mesma mentalidade que qualquer Olavete, né? Eu falaria do globalismo, da ditadura chinesa, do comunismo, de todos os assuntos com a mesma naturalidade que qualquer Olavete, mas eu não estou apegado ao Bolsonaro e nem sou mentiroso. Então, assim, a gente tem que fazer o que a direita faz no mundo inteiro, sem consideração a pessoa do Bolsonaro. Por que isso não acontece de forma tão natural assim? Isso não acontece de forma tão natural por duas razões. Primeiro, porque existe um medo, e esse medo ele não é absurdo, ele é um medo muito justificado, muito razoável, de se a gente fizer isto, né, o que acontece? Se a gente fizesse, a direita antibolsonarista fizer isso que eu estou dizendo, ela pode simplesmente estar trabalhando para as mesmas pessoas que hoje estão no poder. Ou seja, toda a direita fazia isso, toda a direita levantava as pautas, o MBL trabalhava pra cacete em torno de uma infinidade de coisas, e quem levava o mérito eleitoral foi o Bolsonaro. Quem levou foi ele, quem levava era o bolsonarismo, quem levava era, mais do que isso, quem levava era o discurso insensato, o discurso absurdo. Então esse é um perigo, ou seja, acontecer a mesma coisa. E o segundo perigo é de não fazer a crítica, e ao não fazer a crítica necessária, a crítica contundente, Bolsonaro e o bolsonarismo colocar de novo uma coleira de ferro no pescoço de toda a direita e dizer, olha, a gente é a verdadeira direita, esses caras são traidores, esses caras têm que se submeter a nós. Eu não acho que esses dois perigos eles sejam absolutos, porque para mim existe uma solução que resolve esse dilema. E qual é essa solução? Para mim, a solução é a seguinte: é preciso fazer, ao mesmo tempo, a crítica radical ao bolsonarismo, que pode ser mais radical do que está, pode ser muito mais forte do que está.
Então, não é uma questão de a crítica tem que ser mais leve. Não, a crítica pode ser mais pesada e, ao mesmo tempo, pegar todas as pautas do bolsonarismo e tratá-las internamente, para dentro. Ou seja, retomar todas as pautas e dizer, olha, nós estamos pegando essa pauta que a gente é a verdadeira direita, Bolsonaro é a falsa direita. Bolsonaro é falso, e ele não é falsa direita, porque ele não é prudente e não sei o quê. Não, ele é a falsa direita porque ele não faz nada contra os comunistas. Ele não faz nada contra os esquerdistas. Ele só tem conversa, só tem papo furado, ele não faz nada contra a esquerda. Quem faz é a gente. Bolsonaro nunca fez nada, sempre foi um conversador, só um falastrão. E para mim esse tem que ser o caminho. Porque ao fazer isso, a gente efetivamente vai estar firmando posição no campo da direita, voltando a ter as pautas, e vai estar fazendo uma crítica de um jeito que, para as pessoas, parece muito mais efetivo. Por quê? Eles estão fazendo o que esse inútil não está fazendo. Eu acho que é possível construir esse entendimento, e, bom, era isso que eu queria dizer. Agora eu quero ler as perguntas. Me façam mais perguntas aí que eu vou ler e responder rápido, para dar tempo de eu responder muita coisa aqui. E façam mesmo, o tema é interessante. Se vocês disserem que não foi interessante minha exposição, vão se alinhar. Vamos ver aqui. Seria o Bolsonaro um Boris Johnson da segunda divisão que rouba esses debates para si? Não, eu não acho que o Boris Johnson seja comparável ao Bolsonaro, nem um Boris Johnson da terceira divisão comparável ao Bolsonaro. E não apenas por a diferença de qualidade entre os personagens, mas sobretudo por uma diferença de contexto. O Boris Johnson é um líder de um partido cuja existência é contínua desde o século XIX. Então, nós estamos falando de uma longa tradição conservadora de direita, com seus intelectuais, com suas revistas, instituições, universidades, partido consolidado e por aí vai. A nova direita brasileira não tem absolutamente nada disso. Houve realmente, aqui no Brasil, uma ruptura da direita, e é muito importante entender isso, porque não aconteceu a mesma coisa com a esquerda. A esquerda se transformou ao longo do tempo. Ou seja, houve uma transformação, né, do PCB, que depois surgiu uma dissidência na época de Mao Tse-tung, o PCdoB, e depois o PCB virou o PPS, aí surge o PT na década de 70, e aí no final da década de 70, e aí vai, vários partidos. Mas houve por detrás dessas transformações todas, há uma linha de continuidade da esquerda. Com a direita não é assim, então não é um fenômeno simétrico. Houve uma ruptura, fez assim, tchum, rompeu mesmo. E essa nova direita, ela não nasce nos anos 50, ou 40, ou 30, ou 20, ou no século XIX. Ela realmente nasce nos anos 90. Por quê? Porque a antiga direita era a direita de Paulo Francis, de Melchior, era a direita do PFL, na época que o PFL tinha uma identidade de direita. E olha o que aconteceu com o PFL. O PFL foi dissolvido pela esquerda. O PFL foi dissolvido pelas forças dissolutórias da esquerda e da oligarquia brasileira. A oligarquia brasileira que estava no PFL e que não era ideologicamente vinculada a nada, como nunca foi, sempre flutuou de acordo com os ventos do momento, com exceção lá atrás, na época do Império, enfim, mas modernamente nunca foi vinculado a nada. Isso dissolveu a identidade do PFL. Quando o PFL surgiu, Marco Maciel, ex-vice-presidente da República, de Fernando Henrique Cardoso, escrevia ensaios sobre o liberalismo do PFL, ensaios admiráveis sobre isso, e isso sumiu da tradição do PFL, que foi absolutamente colonizado pela própria esquerda. Então, a gente não tem um contexto que se assemelha em nada ao contexto inglês, no qual há um partido de continuidade histórica longa e um conservadorismo de continuidade histórica longa, de cauda longa. A direita brasileira não é isto. E, assim, parte da incompetência, da dificuldade da direita fazer as coisas, não é também só a burrice do Bolsonaro ou só o oportunismo. Não é só isso também. Isso tem a ver também com a pouca experiência, ou seja, com pouco tempo que ela tem de vida. Né? Ela tem pouco tempo, ela tem pouca massa crítica. E para todo mundo. Para o MBL também. Se o MBL assumir um cargo executivo, seja na cidade de São Paulo, seja em outro lugar,
vai ter as suas dificuldades, porque falta isto. E isso é inerente à história da direita, não tem como fazer um milagre. Né? Então, assim, eu não acho que seja comparável. Quanto à defesa de Israel, o MBL tem vários vídeos bons. Armamento civil também. Não seria temas bons para retomar, já que o Bolsonaro não cumpriu tudo que prometeu quando se trata dessas pautas? Óbvio. Para mim, todos esses temas do campo da direita são temas para serem retomados. Tem que retomar os temas, as coisas têm que ser feitas, tem que haver uma atenção temática maior. E não só do MBL, eu não falo, não é particular para o MBL. Eu falo da direita como um todo. Os formadores de opinião da direita antibolsonarista, eles têm que sair do Bolsonaro, até porque tem um detalhe. Quando você fala só do Bolsonaro, você fica muito encafifado com o Bolsonaro, você é escravo dele. Isso é um ditado, é um adágio dos antigos. Se você fala só do indivíduo, mesmo que você fale mal, você é escravo dele, porque você só está pensando nele, você está pensando nele, você acorda, você está pensando que você dorme. Então o cara se torna o eixo em torno do qual você gravita. Isso é horrível. O que está impedindo o MBL de começar desde já a discussão desse de um modo claramente não bolsonarista? Por exemplo, falando do globalismo em termos não conspiracionistas, fazendo crítica ao sistema educacional que não seja associado ao Paulo Freire. Eu acho que o que falta é que há muita energia voltada para a tentativa de buscar uma solução não bolsonarista a Bolsonaro por meio da crítica de Bolsonaro. E eu acho que isso é muito complicado. E eu acho que dá para levantar essas pautas todas. Inclusive, eu mesmo vou estar fazendo isso. Né? Eu vou estar falando do globalismo. Aí vou fazer ficheiro sobre isso. Né? Vou fazer ficheiro sobre o conservadorismo norte-americano. Vou fazer texto, vou voltar a escrever no MBL News, porque eu estou vendo essa situação. E eu acho que quando a gente vê algum problema, a gente tem que dar o exemplo. Né? Se eu estou vendo problema na direita antibolsonarista, eu vou fazer exatamente aquilo que eu estou dizendo que eu acho que deve ser feito. Você acha que dá para o MBL acenar para Nando Moura, Felipe Moura Brasil, Constantino e tentar unificar a direita antibolsonarista numa vertente sólida? Olha, eu só devo fazer uma ressalva aí à sua pergunta. O Constantino não está do lado antibolsonarista, ao contrário. O Constantino, de forma muito esquisita, ele virou uma espécie de capacho do bolsonarismo. Assim, ele realmente está tendo uma postura muito estranha nas redes sociais, ele fica indo atrás de formadores de opinião que falam alguma coisa do bolsonarismo para criticar e sempre defendendo. Não, eu tenho muitas críticas ao presidente, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E, pelo amor de Deus, o que é preciso ver é o seguinte, tem uma cena do Doutor Estranho, filme da Marvel, não é uma referência culta, é um filme da Marvel. E tem uma cena lá que a monja, a arquimaga, a mulher careca, ela fala com o Doutor Estranho, que ela tá morrendo, né? Aí ela fala com ele, não é sobre você. It's not about you. É isso, não é sobre o Bolsonaro. E isso que eu acho que tem que ficar claro. Não importa. Não é sobre ele. O que é necessário fazer com ele é o seguinte, isso é necessário, manter a independência, fazer a crítica, não deixar ele meter uma coleira no pescoço de todo mundo. Isso é necessário fazer. Isso eu acho que está sendo feito. A direita não bolsonarista tem um grande mérito, que é ela está conseguindo se manter independente. Isso é uma coisa boa. Mas ela não pode ser só independente, ela tem que fazer mais coisas. E aí não importa se é muito pesado ou se é pouco pesado. A realidade é essa. Ou faz, ou vai acontecer aquilo que eu falei. Vai perder relevância política ou vai ser colonizado pela esquerda. Essa retomada das pautas culturais em um nível qualitativamente superior vai demandar uma intensificação um pouco mais retoricamente palatável no debate público por parte da direita liberal democrática. O famoso tentar alcançar mais o povão. Não, certamente demanda que você tenha uma retórica que alcance as pessoas. O Bolsonaro, nesse sentido, ele foi muito feliz, porque ele teve uma retórica hábil o suficiente para alcançar as pessoas. Ele alcançou as pessoas. Isso é um fato. Ele foi votado, as pessoas o votaram. E mais do que votar no Bolsonaro, as pessoas usaram clichês, lugares comuns, alimentados pelo olavismo, pelo bolsonarismo. Isso aconteceu. Mas eu acho que a primeira coisa a fazer não é isto. Porque, veja, você não pode vulgarizar uma coisa que não existe. E
um dos grandes erros, do ponto de vista teórico, desses caras da direita Olavete e tal, foi ter vulgarizado algo que não existia. Eles não fizeram um trabalho intelectual suficientemente sério para você ter aqui, não, agora você tem uma massa profunda aqui, agora você está vulgarizando. Não, a coisa já foi meio vulgarizada, então ela já nasceu meio atrapalhada. E o Olavo, o Olavo tem um grande problema na sua persona intelectual, que é o seguinte: ele fala de todos os assuntos. Então tem uns assuntos que ele fala melhor, mas tem uns assuntos que ele vai pincelando por cima, porque ele fala de muita coisa. Ele fala de religião, de ciência, de Aristóteles, de Kant, de não sei o quê. Tudo ele mete o nariz. Não dá. Quer dizer, ou você é um gênio universal, que você fala de tudo muito bem, ou você vai pincelar em muita coisa. Então muita coisa que o Olavo falou, assim, por cima, pincelado, não foi trabalhado com o devido nível de detalhe, de profundidade, de densidade, para que depois disso houvesse uma vulgarização. Não, a coisa já foi meio embolada até a vulgarização. E a gente não pode cometer o mesmo erro. Então, o que é mais importante é fazer as coisas direito, primeiro e depois vulgarizar. Quando você olha o debate político norte-americano, é muito diferente. O debate conservador norte-americano é muito diferente. Você tem a vulgarização que chega lá na ponta, no eleitor comendo bacon do Tipori, com arma, com a Bíblia na mão, e dizendo que obamista tem que tomar tiro na cara. Você tem a vulgarização desse cara, você tem o radialista, o Rush Limbaugh, um cara de TV, tipo um Glenn Beck, um Sean Hannity, que fala até esse cara, mas ao mesmo tempo, existe o cara que está numa universidade, como Harvey Mansfield, em Harvard, escrevendo um livro que ninguém vai ler. Que só quem vai ler aquele negócio são especialistas, é pouca gente, não é para muita gente, não é um negócio para as pessoas ficarem lendo, não vão ler, mas aquilo ali vai chegar na ponta. Então você tem um arco que vai desde o trabalho qualificado até a vulgarização. No Brasil, esse arco não existe, ele é todo malanjambrado, é um negócio atrapalhado. Então, primeiramente, você tem que fazer o trabalho de criar as coisas e depois você pensa em vulgarização. Que mais? Qual é o objetivo do debate desse tema? O objetivo do debate desse tema é esclarecer uma visão pessoal minha de um tema que eu acho que é um tema dramático, um tema, talvez o tema, né, a questão do drama da direita. O Renan está fazendo agora uma série de lives que vocês vão assistir, né, agora às 11 horas, e ele também está se esforçando, está ouvindo várias vozes para dar uma norteada nesse tema. E é muito importante que isso seja feito, e muito importante que as pessoas que ele for conversar sejam pessoas com ideias diferentes, para ouvir opiniões de posições diferentes, e daí se chegar a um consenso. E aqui eu estou expondo a minha. Essa deficiência já está perdida para a direita? É muito difícil cravar isto, é muito difícil dizer que está perdida. Hoje, eu acho que está. Se as coisas continuarem do jeito que estão, eu acho que estará perdida sim. Mas eu não sei se vai continuar, quem vai saber. Mas a esquerda não está dividida politicamente pelo ego, a esquerda está dividida. Né? A esquerda sempre esteve dividida, só que há uma diferença muito grande entre a esquerda e a direita no que tange as bases institucionais de um e de outro. Esse foi o tema que eu tratei no painel do Congresso Nacional do MBL, no ano passado. No último congresso que teve, eu tratei exatamente desse problema, expus lá as minhas ideias a respeito disso. O que acontece? A esquerda, ela pode, né, e ela está passando por isso neste momento. Quer dizer, agora não tanto, mas antes ela estava exatamente sentada nisso que eu vou falar. Ela pode passar por um período de ocaso, né, narrativo, de fraqueza popular, ela pode perder grandes setores da opinião, das classes médias, ela pode passar por tudo isso. Por quê? Porque ela tem sindicatos, ela tem universidades, ela tem jornais, ela tem revistas, ela tem uma estrutura, né, sólida, que tem dinheiro e que ela pode ficar ali. Ela tem partidos, tem vários partidos. A esquerda não tem um partido só, mas tem o PT, tem o PCdoB, tem o PSB,
entendeu? Assim, tem outros partidos pequenos, PSTU, etc. Então, ela tem uma estrutura que permite ela ficar ali dentro e suportar a intempérie de um determinado momento. A direita não. A direita não tem isto. Não tem. Ela tem um governo federal que não serve para nada, porque é um direitista que quer colonizar e botar uma coleira de ferro no pescoço de todo mundo. Então, no fim das contas, termina sendo até um inimigo do que efetivamente uma ajuda. Então, o que ela tem? Ela tem um partido, que é o Partido Novo, mas é um partido que não pega fundo partidário. Decidiu não pegar fundo partidário. Você depende de dinheiro das pessoas. Depende que a pessoa espontaneamente coloque o dinheiro ali. Se não tiver o dinheiro das pessoas, as pessoas acharem que aquilo é uma merda, que não vale para nada e mudarem de ideia, já era Partido Novo. Tem o MBL também depende de doação. Você não tem o dinheiro que cai certo. Depende de doação. Portanto, depende da opinião volátil das pessoas. E por aí vai. Então, quase tudo que a direita tem depende, olha só, depende dela ter força de convencimento presente. Ela não pode deixar de ter essa força, porque se ela deixa de ter essa força, as pessoas param de pagar. Não vem o dinheiro. Então, as coisas começam a entrar em falência. Isso não aconteceu ainda, graças a Deus, mas é uma possibilidade. Com a esquerda é diferente. A esquerda tem dinheiro estrutural, institucional. Então, por exemplo, se não tiver, se o PT não receber nada, não receber uma porra de uma doação, o PT não recebeu, o PT vai continuar existindo, as pessoas vão continuar lá, porque elas têm o dinheiro do Estado. Né? Se o sindicato, não sei o quê, o sindicato tem as suas contribuições definidas por lei, definidas por Constituição, por lei do trabalho, está lá, é uma coisa que é fixa, que está na estrutura, na base. A direita não. Por que esse sequestro das pautas culturais é mais efetivo que arriscar essa aproximação com o centro e a esquerda democrática? O segundo realmente é mais perigoso do que ser engolido de vez pelo bolsonarismo? Ainda tenho dúvidas nessa balança aí. Não, o seguinte, não é que é mais efetivo ou menos efetivo. A questão é o seguinte, se você não tem as pautas próprias e você está se aproximando do centro e da esquerda democrática pelo simples fato de que você foi expulso da direita pelo bolsonarismo, o que acontece com você? Você fica vazio. Então você vai ser colonizado pela esquerda democrática, você vai ser colonizado pelo centro. Esse é o ponto. Não vai haver uma identidade ideológica demarcada o suficiente para dizer, não, aqui tem uma direita, aqui tem um centro, aqui tem uma esquerda. Não. Aqui tem a esquerda, aqui tem o centro, aqui tem um negócio aqui que é a direita, mas é muito parecido aqui com o centro. Esse é o ponto. É o ponto da dissolução da natureza, que foi o que aconteceu com a chamada direita brasileira, antes da nova direita. Então, todos esses partidos tradicionais, MDB, PSDB, não sei o quê, DEM, todos esses partidos foram colonizados pela esquerda. Basicamente, são partidos de pessoas que não têm grandes ideologias, que estão ali, são bons administradores, bem engravatadinhos e tal. E é isto. E a nova direita surge justamente denunciando isso. O surgimento da nova direita é a denúncia disso, é dizer, olha, esses caras não são de direita, não tem direito porra nenhuma aqui, e a gente vai começar, e a direita é isso aqui, esses são esses autores, são esses pontos, a direita combate a esquerda, nisso, e aí você criou essa estrutura. Se você fizer o movimento inverso, você dissolve tudo isso. Nossa, tem um cara que fez uma pergunta gigantesca. Eu vou passar aqui porque o tempo está curto, tem muita pergunta. Meu Deus do céu, muita pergunta mesmo. Professor Ricardo, como se mudaria a mentalidade popular? Vejo a tendência das pessoas que não estão na linha de frente. Vamos fazer o seguinte. 3 minutos para a live do Renan. Eu não quero entrar na live do Renan. Ô, Carratu, você está me ouvindo? Alto e bom som, professor. Perfeito. O que você faz? Pega todas as perguntas e o que a gente vai fazer? Próxima aula, próxima quarta, eu vou dar prosseguimento ao que eu estou fazendo aqui. Eu vou responder todas as perguntas, responder as objeções. É bom que vocês tragam objeções. Eu gostei da pergunta do Rafa, porque foi uma pergunta que teve uma objeção. Ele disse, não estou claro. Podem fazer objeções, não há problema nenhum. Então, tragam todas as perguntas, todas as objeções. Eu prossigo aqui, vou desenvolver outras coisas na próxima quarta. Talvez até lá eu já tenha até escrito um texto sobre esse assunto. Eu estou cogitando, né, voltar para o MBL News, escrever sobre isso, porque é um assunto que está me interessando muito nesse momento.
E eu escrevo os textos quando eu vejo que alguma coisa mudou, assim, sabe? Eu acho que mudou muito a atmosfera de hoje com a atmosfera de 6 meses atrás, 7 meses atrás, 1 ano atrás. Houve uma mudança grande. Hoje a gente está numa atmosfera diferente, que é caracterizada por duas coisas. Primeira coisa, existe uma direita antibolsonarista que tem coragem, capacidade de fazer as críticas a Bolsonaro, que faz as críticas são muito duras, e ele sente. O que há 1 ano atrás, 1 ano e meio, não tinha. Quer dizer, estava começando, estava ensaiando, mas não tinha. Hoje, assim, há algo aí que é substantivo, que é palpável. A galera não tem mais papas na língua, não tem mais peia. Se tiver que falar, fala. Se tiver que chamar Bolsonaro de vagabundo, chama. Não tem conversa fiada. Então, isso existe, isso é uma coisa boa. E existe uma segunda coisa que também não tinha, que é um risco que, para mim, é crescente de colonização do pensamento, da sensibilidade, do modo de ser da direita por parte do centro. E não do centro, porque o centro, no fundo, nem tem uma personalidade tão própria assim, principalmente por parte de uma esquerda democrática, fiscalmente responsável, mas que continua sendo esquerda. Não é porque a esquerda é democrática e é fiscalmente responsável que deixa de ser esquerda. Ela é esquerda, só que é uma esquerda racional, inteligente, não é uma esquerda burra e tosca. Então, para mim, há essas duas coisas nesse presente momento, e é por isso que eu fiz essa live com vocês. E agora eu vou lhes deixar e assistam a live do Renan no Instagram. Até mais. Goodbye.